2 Samuel, capítulo 23. E são essas as últimas palavras de Davi, o filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus, o Senhor, tornou importante, e que o Deus de Jacó escolheu para ser rei. E foi ele quem compôs as belas canções de Israel. E Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. É como o nascer do sol numa madrugada, sem nuvens, e é como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, e é assim que Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. E isso é tudo o que eu quero, e essa será a minha vitória, e eu sei que Deus fará tudo isso. Mas os pagãos são como espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso de uma ferramenta de ferro ou de madeira, e eles serão totalmente queimados no fogo. E são estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete, de Taquemone, que era do líder do grupo, que era chamado de Ostres. E com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, o filho de Dodô, neto de Auen, era um dos 3 famosos. Ele e Davi uma vez desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a batalha, e os israelitas se retiraram. Mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, e teve uma cãibra tão grande na mão que não podia largar a espada. E o Senhor Deus Todo-Poderoso conseguiu uma grande vitória nesse dia. E depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar as armaduras dos mortos. Em seguida vem a Sama, filho de Harger, o Hararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas, e os israelitas fugiram. Porém, Sama ficou na plantação e defendeu ela e matou os filisteus. E nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. E perto do começo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulam, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampavam no vale dos gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Ao invés disso, ele derramou-a como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la, e assim ele não bebeu daquela água. Então foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Abisai,
o irmão de Joabe, e a mãe deles era Zeruia. Ele era o líder dos famosos, e com a sua lança ele lutou contra 300 homens, ficando assim famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, porém ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, o filho de Joiada, da cidade de Cabziel, foi também um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas, e num dia de neve ele desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou-o com o seu bastão e arrancou a lança da mão dele e o matou com a própria lança dele. E foi essas coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas ainda também não foi tão famoso quanto os 3. E Davi o colocou como chefe de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Asael, o irmão de Joabe, Elaron, o filho de Dodô de Belém, Sama e Elica, da cidade de Harod, Elis de Perete, Ira, filho de Iques de Itecoa, Abiezer de Anatote, Nebunai de Uza, Salmo o Auita, e Elebe, o filho de Bana, da cidade de Netofa, Itaim, o filho de Ribai, que era de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías de Piratom, Idai, dos vales de Gás, Abeialbon, de Araba, Asmabete, de Bauim, Eliaba, de Saldom, os filhos de Jazen, Jonatas, os Hararitas, Sama e Aion, os filhos de Sarai, Elifelete, filho de Ascabai, era de Maca, Eliã, filho de Aitofel, que era de Gilo, Esro, que era de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, o filho de Natã, de Zoba, Bani, que era do território de Gade, Zeleque de Amon, Naara, de Beerote, que carregava as armas de Joabe e cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo.